Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, sejam bem-vindos ao podcast deste sábado, 12 de março de 2022. Estamos no tempo da Quaresma. E aí, você tem conseguido perseverar nos propósitos que você fez aí com jejum, abstinência, aprofundamento na oração? Como é que tá isso, né? Começar é bom, mas perseverar é melhor ainda. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Convertei para vós, ó Pai, nossos corações, a fim de que, buscando sempre o único necessário e praticando as obras da caridade, nos dediquemos ao vosso culto. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, vimos como Jesus interpretou o mandamento, não matarás, para que sua observância leve à prática do amor. Além de dizer não matarás, Jesus citou outros 4 mandamentos da lei antiga: não adulterar, não dar falso testemunho, olho por olho, dente por dente. E no Evangelho de hoje, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, como dizia a antiga lei. Assim, 5 vezes ao todo, Jesus critica e completa a antiga maneira de observar esses mandamentos e indica um novo caminho para alcançar a meta da lei, que é a prática do amor. No Evangelho de hoje, Jesus cita a antiga lei que diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Este texto não é encontrado assim no Antigo Testamento. Em vez disso, trata-se da mentalidade reinante, segundo a qual não havia problema em uma pessoa odiar o seu inimigo. Jesus discorda e diz: mas eu te digo, se você ama aqueles que te amam, que mérito você tem? Até mesmo os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. E se você cumprimenta apenas seus irmãos, que coisas extraordinárias você faz? Sede então perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E Jesus nos dá a prova. Na hora da sua crucificação, ele observou o que pregava: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Um soldado pega no pulso de Jesus, o coloca no braço da cruz, bota um prego e começa a golpear várias vezes. O sangue flui. O corpo de Jesus se contorceu de dor. O soldado, um mercenário ignorante, longe do que estava fazendo, do que acontecia ao seu redor, ficava batendo no pulso de Jesus como se fosse um prego na parede para pendurar um quadro. Nesse momento, Jesus reza pelo soldado que o torturou e dirige a oração ao Pai: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que está fazendo. Ele ama o soldado que o fere. Mesmo que o queira com todas as suas forças, a falta da humanidade não pode extinguir a humanidade e o amor em Jesus. Será feito prisioneiro, cuspirão nele, rirão de sua cara,
Farão dele um rei palhaço, ridicularizado, com uma coroa de espinhos na cabeça, vão torturá-lo, forçá-lo a sair para as ruas como um criminoso. Deve ter ouvido os insultos das autoridades religiosas, da provocação, vão deixá-lo totalmente nu para todos verem. Mas o veneno da falta de humanidade não pode atingir a fonte do amor e da humanidade que brotou de dentro de Jesus. A água do amor que brotou de dentro era mais forte do que o veneno do ódio que vinha de dentro do coração humano. Olhando para aquele soldado, Jesus sentiu dor e rezou por ele e por todos: Pai, perdoa. E quase apresenta uma desculpa: eles não sabem o que estão fazendo. Jesus simpatiza-se com aqueles que o maltratam e o torturam. Ele era como o irmão que vai com seus irmãos assassinos diante do juiz, e ele, vítima de seus próprios irmãos, diz ao juiz: eles são meus irmãos. Você sabe, eles não sabem o que fazem. Perdoe-os. Eles vão melhorar. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Ele quer mudar o sistema de convivência humana. A novidade que Jesus quer construir vem da nova experiência que ele tem de Deus Pai, cheio de ternura que acolhe a todos. Palavras ameaçadoras contra os ricos não podem ser motivo de vingança por parte dos pobres. Jesus ordena ter a atitude oposta: amai os vossos inimigos. O verdadeiro amor não pode depender do que recebo do outro. O amor deve querer o bem do outro, independentemente do que ele faça ou não por mim, porque este é o amor de Deus por nós. Sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. E hoje a igreja celebra São Gregório de Nissa. O nome de Gregório aparece sempre associado ao do seu irmão Basílio e ao de outro Gregório, o de Nazianzo. Os três são conhecidos como padres capadócios. Gregório de Nissa pertencia a uma família tradicionalmente cristã. O pai era um retórico estimado e a mãe era uma mulher de muita fé e piedade. O avô de Gregório teve a honra de sofrer o martírio e sua irmã mais velha, Macrina, foi mais tarde canonizada. A família de Gregório de Nissa buscou zelar pela formação de seus filhos, tanto que enviou seu primogênito, São Basílio Magno, para estudar em Constantinopla e Atenas, berços culturais da época. Com o retorno de Basílio, este recebeu a missão de formar seu irmão mais novo nas artes da cultura clássica. Gregório não foi apenas um bom discípulo, chegou a ultrapassar o seu irmão, apesar de nunca ter tido a oportunidade de estudar em um dos grandes centros culturais do período em que viveu. Gregório de Nissa queria dedicar-se ao magistério, mas no ano 372, o imperador Valente decidiu enfraquecer o poder eclesiástico da região através da divisão da Capadócia em duas partes. Percebendo de imediato o ardil do imperador, Basílio, que nessa época já era bispo de Cesareia e exercia grande influência em toda a região, decidiu agir rápido e nomeou novos bispos para a nova Capadócia, e entre eles estava Gregório. Era a providência de Deus alterando os rumos da vida do nosso santo. Mesmo contrariado com seus planos, Gregório assumiu com todo o amor a missão que Deus lhe confiou. O povo de Nissa, cidade da região central da Capadócia, reconhecia nele o bom pastor à imagem de Jesus Cristo. Entretanto, alguns hereges tramavam contra sua vida. Em 376, conseguiram que ele fosse expulso e exilado de Nissa, através de falsas acusações de inexatidão na contabilidade de sua diocese. Depois de 2 anos, com a morte do imperador Valente, Gregório retornou a Nissa, onde foi recebido triunfantemente pelo povo. Ficou conhecido em sua época por sua fé inabalável, uma profunda cultura teológica e vastíssima ciência. E isso o capacitava para empreender, mesmo após a morte do irmão, uma verdadeira cruzada contra os hereges, especialmente os arianos. Como bispo, soube encontrar uma linguagem simples e direta para apresentar ao seu rebanho ensinamentos concretos,
ao mesmo tempo que escrevia com profundidade teológica poucas vezes vista. São Gregório de Nissa participou de inúmeros sínodos e concílios, entre os quais merece destaque o Concílio de Constantinopla, em 381. Foi dele o discurso de abertura, e os demais bispos entusiasmaram-se com suas palavras, cheias de vigor, temor a Deus e amor à Igreja de Cristo. Em 394, assistiu pela última vez a um sínodo, porque pouco tempo depois veio a falecer. Deus de bondade, auxiliai-nos na busca da verdade e dai-nos, a exemplo de São Gregório de Nissa, a sabedoria e o esforço em conhecer vossos mistérios. Que nossa fé seja esclarecida e iluminada pela luz do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e também para a sua família.